Boa noite, amigas e amigos do Centro Espírita Lar dos Humildes. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho. Vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o Homem de Bem. Que Mestre Jesus possa nos encontrar em condições de compreender-lhes os seus ensinamentos através do Espiritismo, visando o nosso aprimoramento moral e, em última instância, a nossa evolução espiritual. Nos acompanhe na leitura do Evangelho e posterior comentários do texto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, o Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo por certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a susceptibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar o sofrimento uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se ver obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que lhe seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para deslevantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los
conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, num caminho se acha, que a todas as demais conduz. No Evangelho dessa noite, o codificador nos traz um texto em que elenca 19 atributos que são esperados para o homem de bem, deixando bem claro que não são os únicos, mas que todo aquele e aquela que se esforce para cumprir esses atributos estará a caminho de alcançar todas as outras virtudes que levarão à perfeição relativa da criatura humana. Vamos analisar cada um desses atributos que foram aqui elencados para compreendermos a extensão e a importância do cumprimento dessas diretrizes, que são, em última instância, aquelas que nos aproximam do nosso modelo de perfeição, o nosso Mestre Jesus. O primeiro dos atributos, o homem de bem, ele cumpre em toda a pureza a lei de justiça, amor e caridade. Essas mesmas leis estão incluídas no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, nas questões 873 a 892. O cumprimento dessas leis, amor, justiça e caridade, abrange todos os outros atributos que nós vamos ver nessa noite colocados na leitura desse Evangelho. Em síntese, o homem de bem, ele observa cada uma dessas leis de forma plena, total e restrita. O amor, a caridade e a justiça, de acordo com a sua capacidade de alcance na própria existência humana, é uma condição relativa, é uma condição aproximada daquilo que está nos mundos superiores, mas é que é plena e possivelmente execuível na nossa própria existência aqui na Terra. O segundo atributo é o homem de bem, ele tem fé em Deus. Para que possa ter fé em Deus, esse homem de bem precisa compreender os atributos da divindade. Ele precisa compreender que Deus, sendo todo amor, todo bondade, todo justiça, todo caridade, exerce com a sua onipotência, onisciência, onipresença, entre os atributos que possamos elencar da divindade, o seu cuidado, o seu zelo com toda a criatura, com todo ser vivente, com toda a sua criação. Sendo assim, o homem de bem tem plena consciência de que ele é acompanhado, de que ele é cuidado, de que ele é zelado pela divindade, que sabe, antes que ele possa pedir o que ele precise, tudo o que lhe é necessário. Assim, o homem de bem cumpre os seus deveres, ele cumpre o seu papel diante do Criador, zelando também, da sua parte, dentro daquilo que lhe cabe, o estabelecimento do reino de Deus em seu próprio coração e, por consequência, um dia, na humanidade inteira. Assim, esse homem de bem, no seu terceiro atributo, ele tem fé no futuro. Ele sabe, de forma consciente ou inconsciente, que todas as realizações humanas não são possíveis na existência material. Mas ele tem, mesmo que intuitivamente, uma convicção de que há algo no futuro, há algo no plano espiritual que o aguarda, desde que saiba semear todo o bem que lhe seja possível ao seu alcance. Dessa forma, a sua colheita de felicidade e de dádivas e de bênçãos será inevitável. No quarto aspecto, e por conta disso, o homem de bem faz todo o bem que está ao seu alcance. Fica atento para não perder nenhuma oportunidade de auxiliar, de cumprir com a caridade para aquele que necessita, antes mesmo que a necessidade chegue até ele. No quinto aspecto, ele tem satisfação pelos benefícios que espalha. Observe que aqui não se trata de ter orgulho daquilo que faz, mas ele se regozija pelo bem que pode distribuir com aqueles que estão ao seu redor, seus familiares, seus amigos, as pessoas que colaboram com ele nos serviços, aqueles mais necessitados, todos os mais frágeis que ele em sua condição. Isso é uma
é uma possibilidade de satisfação íntima, pessoal, é uma alegria interna de todo aquele que exercita o bem pelo bem. No sexto aspecto, esse homem de bem, ele pensa nos outros mais do que em si mesmo. Fazer o bem ao próximo é a sua primeira e mais importante obrigação. E nessa condição, ele é um homem bom e benevolente para com todos. A benevolência indica a necessidade daquele que tem a boa vontade para com o próximo. Ele não vê distinções de crença, de raça, de credo, de ideias, de posicionamentos. Todos são os seus irmãos perante a sua percepção. E dessa forma, assim também como ele deseja o bem a si, ele procura o bem a todos e faz isso de boa vontade. Sendo assim, no seu oitavo aspecto, ele respeita todas as convicções sinceras. Veja, nessa condição o texto coloca que não é o respeito às convicções semelhantes às suas, aos pensamentos semelhantes aos seus, mas ele respeita todas as convicções sinceras do seu semelhante. Tudo aquilo que alguém acredita de forma sincera, de forma honesta, é motivo de respeito do homem de bem. Ele tem a caridade por guia no seu nono aspecto. Tudo que vai fazer, toda a sua ação, toda a sua atitude perante os outros tem a bandeira da caridade. Ele procura ajudar, ele procura auxiliar da sua forma mais plena, seja de forma moral, seja de forma espiritual, seja com conselho, seja com uma ajuda, aquele que o alcança e mesmo assim faz de uma forma a que o outro não se sinta diminuído pelo bem que recebe. No décimo aspecto, ele não alimenta nenhum tipo de ódio, rancor ou desejo de vingança, como diz o texto. São todas essas energias que, se forem desenvolvidas dentro do coração e se forem um alimento de uma mente que fica arquitetando em função desses elementos, atrai para si mesmo todos os agentes patogênicos vibracionais que geram miasmas em torno do próprio indivíduo. Isso vai ser reabsorvido pela própria estrutura vibracional do ser, que vai somatizar em doenças muitas vezes de ordem desconhecida na sua causa, mas que são muitas vezes geradas por pensamentos que levam a esse tipo de atitude rancorosa, odienta ou vingativa. No 11º aspecto, o homem de bem perdoa e esquece toda ofensa que lhe chegue. Veja, perdoar e esquecer são dois momentos da mesma atitude, porque o homem de bem ele tem consciência de que ele também necessitará do perdão das ofensas que ele mesmo comete contra o próximo. E dessa forma, ele espera ser perdoado como ele perdoa, como a gente tem como nós encontramos na prece do Pai Nosso, proferida pelo próprio Cristo. No 12º aspecto, o homem de bem é indulgente. Ele é bastante crítico e é rigoroso com as próprias faltas, mas ele tem uma leveza no olhar das faltas cometidas pelo próximo. Não significa dizer que ele não as vê, mas ele faz todo o esforço para não evidenciá-las. E se é necessário que haja uma corrigenda, ele o faz de forma discreta, de forma a que o outro não se sinta humilhado ou constrangido. Nesse sentido, no seu 13º atributo, ele combate de forma ferrenha todas as suas imperfeições. Ele as observa muito mais do que observa nos outros. Se há um motivo de ocupação e de preocupação para o homem de bem, é observar, é estudar e analisar cada uma daquelas faltas, a cada uma daquelas imperfeições que ainda o acompanham, seja de toda a ordem. E em cada uma delas dedica uma atenção e um olhar cuidadoso para que possa encontrar estratégias de minimizá-las, atenuando-as ou até mesmo eliminando-as. Assim, no 14º aspecto, ele ressalta os valores dos outros.
Se há de reconhecer a virtude ou o talento de alguém, não será o seu. Ele fará isso com aquilo que é de outra pessoa. Ele reconhecerá aquilo que o outro faz de bem feito. Nisso ele se torna uma pessoa agradável, ele se torna uma pessoa benquista, que não faz com que as suas virtudes, os seus talentos, sirvam de comparação, sirvam de competição, diminuindo o outro. Pelo contrário, ele é bastante discreto e, se tiver oportunidade de valorizar o talento ou o valor de alguém, será daquela pessoa que colabora consigo. Nesse sentido, ele também não se envaidece daquilo que possui. Veja, na lei de justiça, amor e caridade, que nós mencionamos no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Kardec trata um diálogo com a espiritualidade sobre a questão do direito à propriedade. E eles vão dizer nessas questões que toda a propriedade, todo aquele bem que é conseguido de forma lícita, sem que haja a ofensa ou desagrado a outra pessoa, aquilo é justo. Mesmo assim, adquirindo bens, angariando recursos, patrimônio, com resultado do seu trabalho justo, honesto e digno, o homem de bem não se envaidece. Ele os tem, mas faz com que sirvam de propósito para o crescimento seu, dos seus familiares e das pessoas mais próximas. Assim, nós chegamos ao 16º aspecto. Ele usa os bens que tem direito, tendo conseguidos de forma honesta, de forma lícita, mas não abusa. Ele não faz com que os bens ou os recursos que lhe estão à disposição no processo de vida sirvam para o sacrifício das suas próprias energias, sirva para o gozo dos seus prazeres, mas sirva-se como instrumento para aprimoramento, sirva-se como instrumento para engrandecimento, para estudo, para o trabalho e para o favorecimento de todos que estão ao seu redor. Se esse homem de bem, por conta do seu patrimônio, por conta da sua condição, da sua condição intelectual, alcança uma condição de comando, alcança a possibilidade de coordenar o trabalho de outros homens, ele o faz com respeito e com zelo. Ele não deixa que nenhum deles se sinta humilhado. E, do outro lado, se essa mesma condição, esse seu patrimônio intelectual ou material, te coloca na condição de estar sob a subordinação, sob o comando de outrem, ele vai cumprir os seus deveres de uma forma consciente, de uma forma honesta e de uma forma plena, porque entende também a importância do seu compromisso diante do outro. Assim, ele respeita todos os direitos dos seus semelhantes, de forma indistinta. Vê a todos como seus irmãos, como os iguais a si. E entende que o limite do seu direito vai até onde começa o direito do outro. Aquilo que ele não deseja para si, ele não faz ao outro. Muito pelo contrário. Tudo o que ele deseja para si, tudo o que ele almeja para si, em sonhos, em direitos, em condições de vida, em plenitude pessoal, em desenvolvimento da educação, em desenvolvimento intelectual, no conforto, na sua segurança, em tudo aquilo que está dentro da sua condição de direito humano, ele deseja igualmente para todos, de forma indistinta, indiscriminada, sem ressalvas. Como diz o texto, essas são algumas das características, alguns dos atributos do homem de bem. Naturalmente que quando nós estudamos e quando nós vemos esses atributos e analisamos dessa forma, muitas vezes nós podemos nos sentir diminuídos diante de tantos deles que nós não alcançamos ainda, ou se temos alguns de forma ainda bastante inconsistente, de forma ainda bastante insuficiente para alcançarmos esse título. Mas, como diz o texto, esse é o nosso guia é o nosso Mestre Jesus. Estamos distante, um abismo de distância de alcançá-lo na sua condição de perfeição e plenitude. Mas, assim como o Mestre é o nosso modelo, o nosso guia, nessas características do homem de bem, nós temos os passos seguros para atingir, mesmo que de forma relativa, a felicidade possível na nossa condição.
Esses atributos e essas virtudes, elas são permanentes, elas são eternas, elas têm validade aqui na Terra como em qualquer um outro planeta. Atingindo-as e alcançando cada um desses patamares de evolução, cumprindo todos os pré-requisitos que estão postos nesses atributos, nós estamos a passo de alcançarmos outras virtudes ainda maiores. É possível que a espiritualidade tenha se limitado a fazer as colocações dessas virtudes por vários motivos, entre eles por ser, ainda assim, os mais próximos, os mais plausíveis para a nossa compreensão. É compreensível que haja outras tantas virtudes que sequer pudessem ser listadas, porque não haveria elementos de comparação ou descrição possível para a nossa própria condição de imperfeição. Mas, podendo seguir esses atributos e buscando alcançá-los com afinco, com dedicação, aprimorando-se dia a dia, nós teremos a felicidade possível, nós teremos o caminho desejável no progresso moral e espiritual, seremos pessoas de bom convívio, faremos todo o bem que esteja ao nosso alcance, todo o bem possível, e assim estaremos auxiliando, educando aqueles que nos observam, as crianças, os filhos, aqueles que estão sob nossa tutela, e estaremos espalhando ao nosso redor as sementes que propiciarão, no futuro de cada um de nós, as colheitas das flores perfumadas do amor, da caridade e da justiça, que estabelecerão os sinais de que estamos plantando o reino de Deus entre nós. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção nessa noite. Acompanhe os nossos evangelhos do Centro Espírita Lar dos Humildes e que a paz do Mestre Jesus, a sua bondade, o seu amor e o seu carinho nos acompanhe e continue conosco essa noite e sempre. Que assim seja.